Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia sejam todos nós neste dia. É o 17 de julho, de 2023. Graças a Deus, Estamos aqui vivos em obediência à palavra, Procurando a sabedoria do Deus vivo, Imitando as virgens prudentes, Caminhando em direção a Jerusalém celestial. Aleluia. Hosana, Maranata, em vigilância, oração, meditação, Obediência à palavra. Que é isso que o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, quer de nós, E também o seu Filho Jesus Cristo, que veio aqui fazer aquele sacrifício perfeito, derramando seu sangue precioso, que está sendo vilipendiado, pelas religiões, pelas nações, pela humanidade, mas que a igreja está honrando, que a igreja está, como é que se diz, respeitando, honrando com todas as suas forças, pela obediência à palavra, pelo testemunho, da palavra, Testemunho, dos grandes feitos do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Amém, graças a Deus, E vamos continuar aqui com a nossa pequena história, Nosso pequeno vídeo histórico. O meu propósito aqui não é, ficar falando de teorias ou de teologias ou de coisa que eu valha, mas é fazer um pequeno histórico, Que por menor que seja, ele é extenso, porque ele pega desde o Gênesis, até os dias de hoje. Então nós ainda temos aí um caminho, a andar, porque eu quero chegar até nós, certo? Nós estamos vindo desde Gênesis e quero chegar até nós, que estamos aí há 34 anos, caminhando juntos. Uns desistiram, outros estão em perseverança, graças a Deus, e nós vamos em frente, Nós vamos aí caminhando, tentando imitar aí os apóstolos, os profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então nós estamos vendo aí o cristianismo no século XX, Nós já estamos no século XX, e depois vamos passar para o século XXI. Nós aparecemos no século XX, Vamos já falar de nós. Mas nós estamos falando agora, vamos falar um pouco aqui sobre a América Latina, o cristianismo, Porque nós sabemos que na América Latina, a América Latina, desde o seu descobrimento, ela foi dominada pela Igreja Romana, certo? Ela era dominada pelos espanhóis e pelos portugueses, que também eram dominados pela Igreja Romana, pelo catolicismo romano. E mesmo depois da independência, das nações americanas, das latinas, que ocorreu entre os anos de 1800 e 1850, este domínio continuou, com a Igreja Romana, mesmo depois da independência dos países, A Igreja Romana continuou sendo a religião oficial, da maioria dos países da América Latina, certo? Então, a independência destes países, destas nações, onde o Brasil está incluído, do jugo espanhol e do jugo português, na verdade, nós já vimos isso, que isso foi apenas uma troca de dominadores, de colonizadores, que passou dos espanhóis e portugueses para os ingleses, e para os Estados Unidos,
porque eles conseguiram derrotar aí os espanhóis em várias guerras, né? Os espanhóis eram poderosos, né? Bem mais do que os portugueses. Inclusive nós sabemos que teve um rei que disse que, né, que o sol não se punha sobre as suas terras, né? Porque ele dominava, tanto no Oriente como no Ocidente, dominava grandes extensões de terra. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, é que houve uma expansão do protestantismo na América Latina, né? Depois da Segunda Guerra Mundial é que aconteceu essa grande expansão, né? E depois do Concílio Vaticano II, né, dos católicos, né? O que aconteceu? Houve em Medellín, lá na Colômbia, uma cidade lá da Colômbia, em 1968, a reunião de um tal de CELAM, CELAM, significa Conselho Episcopal Latino-Americano, né? Que deu um impulso inicial à teologia da libertação, a teoria da libertação, como nós já vimos algumas coisas dela, né? Certo? E essa, digamos assim, esse concílio deles, essa reunião, depois ela foi confirmada em 1979, né? Por uma reunião realizada no México, na cidade de Puebla. Conforme nós sabemos, né? Os irmãos que são bem informados, eles sabem disso, né? Quando se fala em Puebla, no México, está se falando em, no caso de religião, né? Está se falando em teoria, filosofia e teologia da libertação, né? E aí, nessa reunião em Puebla, foi tomada uma decisão, né? Que eles chamam de opção pelos pobres. Nós estamos falando do catolicismo romano, certo? Então, nessas reuniões aí, né, de Puebla e de Medellín, eles tomaram essa decisão de se optarem pelos pobres, né? Certo? Conforme a gente tem visto aí pela imprensa em várias ocasiões. Então, essa aí foi com certeza, né, a maior mudança ocorrida no cristianismo romano, né? Nesta época, no século XX, né? Que colocou a Igreja Romana em conflito com o Estado, né, com os governos, né, certo? Porque nós sabemos que a maioria dos governos são dominados pelos poderosos, né, por quem tem dinheiro, né? Todas as nações acontece isso, né? Não é isso? Graças a Deus, né? Então o catolicismo na América Latina, né? Ele começou a se apresentar de várias formas, né? Devido àquele negócio que a gente ficou conhecendo e sendo chamado de sincretismo, quer dizer, de mistura, né? Mistura de religiões, né? Mas isso não aconteceu só na América Latina, isso aconteceu no mundo inteiro, né? E no Brasil, então, isso é notório, né? Esse sincretismo religioso, que é a mistura, né, do cristianismo católico e protestante com outras formas de religião, né? Então aí eles chamam de religião tradicional, né? Religião popular, religião folclórica, né? Certo? Então são formas aí religiosas que estão graçando aí pela América Latina, estão se espalhando, né? E estão tomando corpo, né? Além do cristianismo, e misturado com o cristianismo e além do cristianismo, pelo catolicismo romano e pelo protestantismo e por outras organizações religiosas que surgiram no século XX, conforme nós vimos, né? Então, existem várias formas, né, do cristianismo se apresentar no mundo, em especial na América Latina, em especial no Brasil, né? É o oficial, né? É o popular, né? É o esquerdista, é o direitista, né? E assim vai. Então tem um monte de adjetivos aí para caracterizar, né, essa mistura religiosa.
Nós vamos parar por aqui hoje, viu, irmãos? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós e amém.